Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, hoje a gente vai resolver a prova de 2021, legal? Então vamos começar. A questão de número 73, ela diz o seguinte, ó. Justiça proíbe construção de unidade para armazenar rejeito das usinas de Angra, usinas atômicas de Angra. A Eletronuclear está impedida de executar a transferência de lixo atômico das usinas nucleares de Angra 1 e 2 em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para o novo depósito dentro do complexo das usinas nucleares. A suspensão da transferência do lixo radioativo foi determinada pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público. Atualmente, o urânio enriquecido de alta radiação fica armazenado em duas piscinas de rejeito situadas ao redor do reator, uma área considerada mais reforçada da estrutura. No entanto, essas piscinas chegarão ao limite da capacidade em 2021. Elas armazenaram o material desde a inauguração das usinas em 72 e 2001. Aí ele fala assim, ó, as alegações do Ministério Público na ação movida na Justiça Federal têm como justificativa os problemas ambientais causados pelo lixo atômico das usinas de Angra, comuns por este tipo de descarte. A partir desses problemas, é correto afirmar que, pessoal, letra A, o urânio presente no lixo sofre fusão nuclear. Pessoal, já pode parar. Fusão nuclear são as reações das bombas de hidrogênio, são as reações que acontecem no Sol. Reatores nucleares e bomba atômica é fissão nuclear. Então a letra A gente já pode descartar por causa desse fusão nuclear. Letra B. O contato com o lixo radioativo está diretamente à emissão de partículas gama. Pode parar. Pessoal, gama é onda eletromagnética. Tá certo? Partículas são as partículas alfa e beta. Gama não é partícula, é onda eletromagnética. Isso anula a letra B também. Agora, a letra C. O lixo gerado pelo urânio ocasiona emissão de radiação por várias décadas e pode tornar o terreno impróprio para cultivo. Pessoal, perfeito. Letra correta, letra C. Os elementos radioativos normalmente têm uma meia-vida longa, tá? Significa que demora muito tempo para ele parar de emitir radiação, tá certo? Então a letra correta, a letra C. Só dá uma olhadinha na letra D aqui. O descarte em mares e em oceanos é mais seguro. Pessoal, pode parar, né? Descartar lixo atômico pode ser em qualquer lugar, nunca vai ser mais seguro. Então a resposta certa, letra C. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer a questão de número 74. Ele diz assim, ó. Em época de pandemia, higienização de superfícies, de compras trazidas de supermercados, de mãos, etc., se tornou uma das principais formas de prevenir contaminações. Com essa finalidade, os principais produtos utilizados são hipoclorito de sódio, vendido comercialmente como água sanitária, e o etanol 70 GL, de nome comercial álcool. O risco à saúde passa a existir quando, pensando em aumentar a eficiência de combate ao coronavírus, algumas pessoas misturam esses produtos com outros do dia a dia, o que leva à formação de CHCl3, substância tóxica que ataca o sistema nervoso. Aí ele fala assim, ó, a eficácia para a prevenção da infecção pelo coronavírus, ao se misturar hipoclorito de sódio e álcool comercial. Pessoal, deixa eu só dar uma lembradinha, ó. O hipoclorito de sódio é o NaCl
Ó, hipoclorito de sódio, tem ação germicida. O etanol é o álcool etílico, né? Dois carbonos. O etanol é esse composto aqui, ó, etanol, beleza? E esse composto que ele falou, CHCl3, meus queridos, esse composto aqui é o triclorometano. Esse triclorometano, ele também é chamado de clorofórmio, tá certo? O triclorometano, esse composto aqui, é o clorofórmio, beleza? Então, voltando à questão, ele fala assim, ó, a eficácia para a prevenção da infecção do coronavírus. Ao se misturar hipoclorito de sódio e álcool comercial, pessoal, a eficácia ela não aumenta. Aliás, às vezes, no caso aqui o álcool é neutro, né? Certo? E o hipoclorito de sódio tem um certo caráter básico. Legal? Às vezes você tem alguma substância que tem caráter ácido. Tá? Ela é usada como limpeza e tem caráter ácido. Uma outra substância tem caráter básico e usada para limpeza. Se você juntar as duas, uma vai neutralizar a outra, vai virar um sal. Tá? Então a capacidade de limpeza ela termina. Então a gente nunca pode misturar produtos de limpeza porque a gente pode diminuir a capacidade de limpeza, a eficácia da limpeza. Então nesse caso aqui, a eficácia para a prevenção ela vai diminuir, tá? Uma vez que um dos produtos da reação é o clorofórmio gasoso. Galera, perfeito. A resposta certa para a questão de número 74, alternativa letra B. Beleza? Agora a gente vai fazer a questão de número 75. Ele diz assim, ó, a água oxigenada é instável e se decompõe para formar água e gás oxigênio. Verdade, ó. Se a gente pegar a água oxigenada é peróxido de hidrogênio em solução aquosa. Quando ela sofre decomposição, vai virar água líquida e vai liberar gás oxigênio. Beleza? Se você quiser balancear com coeficientes inteiros, fica desse jeito aqui, ó, 2 para 2 para 1. Galera, quando a água oxigenada se decompõe, você está vendo que está produzindo um gás e ele está escapando de um líquido, ó. Beleza? Quando um gás escapa de um líquido, cria essa efervescência, parece que está fervendo. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Em um experimento realizado em uma aula de química, a adição de água oxigenada a um pedaço de fígado cru leva a sua efervescência em quantidade maior. Queridos, se a efervescência aumentou, significa que a velocidade da reação ela aumentou. Beleza? Aí ele fala assim, ó, em quantidade maior que se a água oxigenada tivesse dispersa em um recipiente limpo. Esse aumento de efervescência ocorre por quê? Queridos, nós temos, e os seres vivos têm, uma substância, uma enzima, que catalisa a decomposição da água oxigenada. Tá certo? Então a enzima presente no fígado, ela vai aumentar a velocidade da reação, tá? Ela vai atuar como catalisador. Agora, por que um catalisador aumenta a velocidade de uma reação? Pessoal, porque ele diminui a energia de ativação. Tá certo? Então a resposta certa, letra A. A enzima presente no fígado fornece um caminho para a reação com menor energia de ativação e maior rapidez e maior velocidade. Tá certo? Então a questão de número 75, alternativa letra A. Pessoal, agora a questão de número 76, bem legal essa questão aqui, ele diz o seguinte, ó. No episódio ocorrido em Brumadinho, aproximadamente 125 hectares de florestas foram perdidos. O equivalente a mais de 1 milhão de metros quadrados, ou 125 campos de futebol,
deixando mortos e desaparecidos. Aí ele fala assim, ó, dos impactos ambientais e sociais que a queda da barragem na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, causou, verifica-se que... Então vamos lá, ó, item 1. Afetou o abastecimento de água em alguns municípios. Gente, perfeito! Como você polui os mananciais, você prejudica, você afeta o abastecimento de água de alguns municípios, perfeito. Aumentou o nível de metais pesados na água, como chumbo, níquel e vanádio. Gente, perfeito. Nas barragens, quando teve, né, o rompimento da barragem, teve uma poluição muito grande nos rios. E alguns metais pesados, eles contaminaram os rios. Principalmente esses que ele citou aí. Perfeito, essa alternativa está correta. Aí ele falou assim, ó, diminuiu a disponibilidade de oxigênio na água. Pessoal, perfeito, né? Quando você contamina a água, o oxigênio presente na água vai fazer a oxidação desses componentes. Então a disponibilidade de oxigênio, ela diminui se você lançar poluição na água do rio. Beleza? Aí ele falou assim, ó, deixou a água contaminada, cujo uso servirá para irrigação. Pessoal, água contaminada, ela não serve para mais nada. Para irrigação, de jeito nenhum. Então, os itens corretos, 1, 2 e 3, para esta questão, a alternativa correta, a letra C, de cebola. Tá? Vamos agora ao exercício de número 77. Pessoal, aí na questão 77, ele aborda o ciclo do nitrogênio. Legal? Ele fala assim, ó, a figura representa o ciclo do nitrogênio, do qual se deduz que, galera, se você observar, na atmosfera a gente tem o gás nitrogênio, beleza? Aí você está observando que esse nitrogênio, ele vai para o solo, ó, tá? No solo, pessoal, devido à ação das plantas, dá para você ver aqui a raiz, ó, de uma planta, ele se transforma no amônio, NH4+, beleza? Esse NH4+, continuando o ciclo, dá uma olhadinha aqui, ó, ele continua o ciclo e vai se transformar também no nitrato, no NO3-. E aí, esse ciclo, ele continua, ciclo do nitrogênio, tá bom? Aí ele fala assim, ó, a figura representa o ciclo do nitrogênio, do qual se deduz que, letra A, o gás nitrogênio se transforma espontaneamente em compostos nitrogenados úteis à fertilização. Pessoal, errado, tá? Não é espontaneamente. Simplesmente o nitrogênio, espontaneamente, ele não vai produzir compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados, você tem, por exemplo, o amônio, tem o hidrogênio, né? Tem que reagir com o hidrogênio. Você tem o nitrato, tem que reagir com o oxigênio. Então não é espontaneamente, a gente descarta a letra A. Na letra B ele fala assim, ó, as bactérias são as responsáveis pela mudança do gás nitrogênio. Pessoal, já pode parar, porque não é ação de bactéria que você vai ter a produção de amônio ou de nitrato. Então a gente descarta a letra B. Na letra C ele fala assim, ó, as transformações dos compostos do nitrogênio têm origem na pecuária, responsável pela abundância de nitrogênio na natureza. Pessoal, a pecuária é responsável por ter nitrogênio na natureza, é brincadeira, né? Absurdo, errado. Então vamos dar uma olhadinha na letra D. O aproveitamento do nitrogênio gasoso no solo ocorre por meio de sua transformação em compostos nitrogenados, como íons amônio e nitrato. Perfeito, pessoal. Pelo próprio desenho você pode ver que tem o nitrato e o íon amônio. Então a resposta certa para o 77, letra D de dado. O exercício 78, mais um exercício bacana mesmo, né? Também, ele diz o seguinte, ó. Pior do que o cigarro,
Aí ele coloca assim, ó. O narguilé é um dispositivo utilizado para fumar misturas de tabaco de diversos sabores e aromas. Aí você tem assim, ó, a mistura é aquecida com carvão, tá? Aí existe uma fumaça produzida que viaja dentro de um dispositivo. Aqui embaixo a gente tem água, né? E essa fumaça ela passa por um filtro de água. Legal? Aí depois vai ser tragado aí, né, pelos inconsequentes. Tá joia? Aí, ó, ele falou assim, ó, e é aspirada por uma espécie de mangueira. O desenho está mostrando isso daí. Pessoal, aqui ele faz uma comparação do perfil da tragada do cigarro e do narguilé. Ó, número de tragadas do cigarro, em média, você tem 10. No narguilé, você tem 171. Duração da tragada, 2 segundos no cigarro, 2,6 no narguilé. Volume de tragada, 35 ml contra 530 ml. Beleza? Volume total da fumaça, aqui é 0,35, aqui é 90, pessoal. Não dá nem para discutir, né? Esse narguilé é muito pior. O cigarro já é péssimo, esse aí consegue ser pior que ele. Aí ele cita aqui, ó, dependência física e psíquica, tuberculose e herpes, câncer de fígado, câncer de pulmão e impotência. Ah, tem mais, ó, doenças cardíacas, câncer oral, na língua, etc. Beleza? Aí ele fala aqui embaixo, ó, que a sessão de 1 hora fumando narguilé corresponde ao consumo de 100 cigarros, pessoal. Pelo amor de Deus, se alguém já fez isso, não repita. Se alguém está pensando, desista. Aí ele fala assim, ó, a fumaça gerada pelo narguilé, muitas vezes utilizado por jovens e adolescentes, contém nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas, além de mais 4.700 outras substâncias. Aí ele diz assim, ó, a partir dessas informações, é correto afirmar que o uso do narguilé libera uma fumaça. Letra A, filtrada pela água que dissolve metais pesados. Já pode parar. Metal, pessoal, é insolúvel em água. Metal não se dissolve em água. Beleza? Então, pode parar. Letra A está errada. Letra B. Formada por uma fase gasosa. Verdade, ó. A fumaça tem monóxido de carbono. Tá bom? E aí ele diz assim, ó. E outra particulada. E outra sólida. Ambas tóxicas. E muito agressivas à saúde. A letra correta é a letra B. A fumaça tem monóxido de carbono e tem metais pesados. Tá certo? Metal pesado é sólido, né? Particulado. Então, ambos são muito agressivos à saúde. Então a gente fica com a letra B. Deixa eu só dar uma olhadinha na letra C. Tóxica, formada por substâncias orgânicas que causam menos intoxicação que o cigarro comum. A gente leu e você viu, né, pessoal, que a intoxicação do narguilé é muito maior do que o cigarro comum. Aí ele fala assim, ó, uma fumaça densa, composta por metais pesados, que quando aquecidos, catalisam reações orgânicas. Pessoal, não, né? Nada a ver. Esses metais pesados lá no narguilé não vai catalisar reação orgânica nenhuma. Então a alternativa correta é a letra B para o exercício de número 78. Bom, você está percebendo que a gente tem aí basicamente teoria, até agora nenhum cálculo, né? A gente precisou fazer. Exercício número 79. Ele fala assim, ó, cascos de navios formados por estruturas de aço em contato com a água do mar se oxidam com certa facilidade, gerando um desgaste no material e diminuindo a vida útil da embarcação. Legal? Então, se você tem um barco, pessoal, ó, se você tem um navio, né,
um barco de aço, ele vai se oxidar com facilidade. Aí ele fala assim, ó, para evitar que isso ocorra, são fixadas placas de zinco. Então a gente fixa placas de zinco no casco do navio, beleza? Que são conhecidos como metal de sacrifício. E tem a finalidade de... Queridos, me ajuda aqui, por favor. Ó, o aço, ele sofre oxidação muito facilmente, porque o ferro tem um alto potencial de oxidação. Beleza? Como eu quero proteger a embarcação, que é feita de aço, eu uso zinco. Galera, a função do zinco é sofrer oxidação no lugar do ferro, tá? O zinco vai sofrer oxidação e vai preservar o ferro. Agora, para o zinco sofrer oxidação, pessoal, é lógico, ele tem que ter potencial de oxidação maior que o ferro. Tá bom? Então, para funcionar como um metal de sacrifício, o material, no caso o zinco, tem que ter potencial de oxidação maior que o ferro que está presente no aço. Tá legal? Então, vamos ver se a gente acha uma resposta certa aí. Ele fala assim, ó, para evitar que isso ocorra, são fixadas placas de zinco nos cascos que são conhecidos como metal de sacrifício. E tem a finalidade de, olha só na letra A, oxidar-se no lugar do ferro, pois o zinco possui potencial de oxidação maior que o ferro. Gente, perfeito. Exercício 79, perfeito. Alternativa letra A, perfeito. A gente usa o zinco, que tem potencial de oxidação maior que o ferro. O zinco vai sofrer oxidação e vai preservar a embarcação que é feita de ferro. Tá? Um exercício bem de boa também, esse exercício 79. No exercício de número 80, também, pessoal, teoria, nada de cálculo por enquanto. Ele diz o seguinte, ó, os indígenas brasileiros têm na pintura corporal uma de suas formas mais características de expressão individual e coletiva. Na tribo Tururi, por exemplo, os indígenas utilizam folhas de buri para obter a cor azul e o açafrão para obter o amarelo e o urucum para conseguirem a cor vermelha. Beleza? Aí ele fala assim, ó, para obtenção da cor amarela. Lembra, né? Lá do açafrão, eles obtêm a cor amarela. Por exemplo, após a secagem do açafrão, as mulheres indígenas extraem a cúrcuma por dissolução em óleos, pessoal. Aí ele diz o seguinte, ó, na cúrcuma existe um composto conhecido como curcumina, representado pela estrutura abaixo. Tá aí a curcumina. Beleza? Aí ele vai falar, pessoal, de solubilidade. Antes de olhar as alternativas, vamos dar uma olhadinha na estrutura. Bom, você pode ver que a curcumina, ela tem uma cadeia carbônica muito grande. Galera, toda cadeia carbônica, todo hidrocarboneto é apolar. Então essa parte aqui da cúrcuma, essa cadeia carbônica, ela é apolar. Aí a gente tem aqui alguns centros polares, ó. Só que é o seguinte, a cadeia é muito longa e o número de centros polares é muito pequeno. Isso faz com que a curcumina, né, a cúrcuma, ela seja mais solúvel em moléculas apolares. Por exemplo, no óleo. Lembra daquela máxima? Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Como a curcumina ela tem uma estrutura mais para o lado da apolaridade, ela vai ser mais solúvel em óleo, que também é apolar. Tá bom? Então ele diz assim, ó, a partir da análise da estrutura acima, do ponto de vista químico, a prática das mulheres indígenas revela que a curcumina se dissolve. Pessoal, em água melhor que em óleo. Errado. Em óleo, devido à sua estrutura apolar. Perfeito! Estrutura polar. Que confere à curcumina características hidrofóbicas. Pessoal, perfeito! A água é
polar. Quem é polar é amigo da água, certo? É hidrofílica. Agora, quem é apolar não gosta de água. Aí você diz que é hidrofóbica. Então, realmente, a curcumina ela tem uma cadeia carbônica grande apolar. Então, ela vai ser mais solúvel em óleo, porque ela confere, né, ela tem propriedades hidrofóbicas. Ela é apolar. Tá ok? Então, exercício de número 80, alternativa letra B. Queridos, aqui estão as respostas, mas eu já acabei de fazer a resolução. Você percebeu que a prova foi mais conceito, né, mais teoria do que cálculos. Essa foi a prova de 2021 da UFO.